Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, uma passagem bastante conhecida. Evangelho de João, capítulo 4, numa das conversas mais compridas, se podemos dizer assim, do Senhor Jesus com uma pessoa. Evangelho de João. E a gente descobriu aqui umas coisas nessa conversa que eu queria trazer para a gente, aplicar na nossa vida, aprender com Jesus, como é que ele fazia. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 30, é um texto mais longo. 4, Evangelho de João, capítulo 4, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizei que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra.
Pai querido e amado, muito obrigado. A simples leitura da Tua palavra já é fonte de bênção para nós. Muito obrigado. E que agora Teu Santo Espírito aplique essa palavra nas nossas vidas, Pai. Deixando nas nossas vidas frutos de vida eterna. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. De vez em quando nós vemos aqueles que estão em uma posição de autoridade, por exemplo, os presidentes, os reis, os governantes. De vez em quando nós assistindo pela televisão, nós vemos eles quebrando protocolos, nós vemos eles quebrando regras, nós vemos eles fazendo diferente do que é que se esperava que eles fizessem. Isso é constante a gente ver na televisão. E o Senhor Jesus, constantemente, Ele fazia isso. Ele muitas vezes surpreendia as pessoas, porque Ele não fazia o que as pessoas esperavam. Às vezes Ele fazia totalmente o contrário, o oposto do que as pessoas esperavam. O Senhor Jesus, Ele não fazia acepção de pessoas. Ele não tratava as pessoas com desigualdade. Ele não agia por favoritismo, ele não agia com injustiça, ele não agia com imparcialidade, ele não discriminava ninguém, ele não discriminava raça, ele não discriminava sexo, ele não discriminava, ele não tinha preconceito. Ele entrava onde diziam que ele não podia entrar, ele falava com quem diziam que ele não devia falar, ele almoçava, jantava na casa de gente que aos olhos dos outros não devia ele entrar lá, ele participar lá. Então o Senhor Jesus, ele muitas vezes, ele surpreendia as pessoas, ele surpreendia até seus discípulos, até seus próprios discípulos, às vezes, como que ele está falando com uma mulher? E aqui, querido, nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus quebrou vários padrões. O Senhor Jesus passou por cima de vários preconceitos. O Senhor Jesus passou por cima de várias regras humanas. Na verdade, Ele estava ensinando aos seus discípulos. Ele estava ensinando algo aos seus discípulos, que Ele também está ensinando a nós. No exercício da nossa fé, no exercício do nosso serviço, no exercício do nosso testemunho, no exercício da nossa missão, no exercício do nosso crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, no exercício de uma vida de santidade, nós vamos ver muitas vezes diante de desafios, diante de enfrentamentos que vão exigir de nós a superação de conceitos pessoais, vão exigir de nós a superação de preconceitos, vão exigir de nós a superação de discriminações, vão exigir de nós mudanças de padrões. Amém, queridos? Todo judeu, querido, tinha uma intolerância gratuita pelos samaritanos. Todo judeu não suportava, não passava pela Samaria, não gostava dos samaritanos. Havia uma hostilidade entre eles, havia uma rivalidade entre eles, havia um constante conflito entre eles. Eu não sei se você já teve esse sentimento, eu não sei se você já tem esse sentimento, que às vezes a gente vê entre os times de futebol. Já reparou? Os times de futebol, quando vão para uma final no Maracanã não, que está fechado, não é? Mas quando vão para um estádio, às vezes a gente lê no dia seguinte que num confronto de torcidas, alguém morreu. Então, uma coisa que a gente vê, às vezes, no meio de times de futebol ou torcidas, uma coisa que a gente, às vezes, vê, o tráfico de uma comunidade contra o tráfico de outra comunidade, é uma coisa que a gente vê entre países que têm uma hostilidade gratuita, é uma coisa que a gente vê, queridos, às vezes dentro da nossa família, facções dentro da nossa própria família. Eu acho que alguém aqui já viu isso, já percebeu isso, não é? E Jesus ensina para nós, queridos, aqui, né, Jesus está falando que ensina para nós que o nosso testemunho, às vezes, vai ser nesse clima.
O nosso testemunho vai ser dentro desse ambiente, aonde você não vai se sentir muito bem recebido, aonde você vai se sentir hostilizado, aonde você vai ser tratado de uma forma discriminada, onde você vai ser tratado de uma forma preconceituosa. Talvez algum samaritano, vendo Jesus e seus discípulos entrando, disse assim: o que é que esse judeu está fazendo no nosso meio? O que é que esses judeus estão fazendo aqui? Não sei se você já ouviu isso. O que é que esses crentes estão fazendo aqui? Não é? E o Senhor Jesus, se não bastasse o disparate dele estar entrando num ambiente onde ele não era bem-vindo, porque o judeu não era bem-vindo na Samaria. E o Senhor Jesus, se não bastasse ele ter entrado na Samaria, ele ainda dirigiu a sua palavra a uma mulher. Isso aqui foi uma quebra de padrão que até gerou admiração nos seus discípulos. Por quê, querido? O judeu não falava com uma mulher em público. Você sabia disso? Viu, senhoras? Vocês deram muita sorte, né? Porque o judeu, ele não dirigia a palavra a uma mulher em público. Você não lembra que tem lá o texto, que as mulheres tinham que ir para a igreja e tinham que ficar calada? Bons tempos esses, né? Alguns judeus, querido, radicais, nem com a própria esposa falavam em público. Eu não sei se você já viu, às vezes, um casal de judeu com os filhos. Você já reparou? Já viu? Aqui, eu já vi lá em Jerusalém também. O homem vai na frente com os filhos e a mulher vai a 1,5 metro atrás. Hoje em dia tem gente que ainda vive assim, queridos. Por quê? Por causa de uma tradição humana. Não está na Bíblia. O homem vai na frente e a mulher 2 metros atrás. Não está na Bíblia, né? Não tem nada disso. Então, Jesus aqui, querido, ele surpreendeu os seus discípulos porque ele foi conversar com uma mulher. Ele conversou com ela, ele não falou com ela, ele conversou com ela. E ele nessa conversa, queridos, ele foi quebrando vários padrões. Nessa conversa ele foi vencendo várias barreiras. Em que ele surpreendeu não só a samaritana, ele surpreendeu as samaritanas, ele surpreendeu os samaritanos que depois foram ao encontro dele, mas ele surpreendeu também seus próprios discípulos, que ficaram admirados que ele estivesse falando com uma mulher. Não se esperava isso naquela época, muito menos do Senhor Jesus. E as consequências dessa conversa, eu estou falando aqui, não é? O nome dessa mensagem é Conversas que Curam. As consequências dessa conversa que Jesus teve com essa mulher, é que a mulher saiu dali testemunhando, falando que ele, quem sabe não é ele o Messias, e por causa dessa mulher, muitos samaritanos foram ter com ele. Então vamos trazer agora para cá, para a nossa vida, uma pergunta para nós evangelistas do mundo moderno. Uma pergunta para nós, evangelistas do mundo moderno. Uma pergunta para nós que hoje falamos do amor de Deus. Uma pergunta para nós que hoje pregamos a palavra de Deus. Uma pergunta para nós que testemunhamos da graça de Deus, do poder de Deus, das maravilhas de Deus. Que barreiras nós temos vencido para falar do amor de Deus? Que intransigências, que intolerâncias, que discriminação, que preconceito nós temos superados para testemunhar do amor de Deus. Aonde nós temos entrado, que nós somos proibidos para falar do amor de Deus. Em que ambiente nós temos entrado para falar do amor de Deus. Que intolerâncias, que antipatias que nós temos vencido dentro de nós mesmos para falar do amor de Deus, para alcançar os samaritanos do mundo moderno. Amém? A igreja está aí ou foi todo mundo embora?
É uma pergunta do Espírito Santo para mim, é uma pergunta do Espírito Santo para você, é uma pergunta do Espírito Santo para essa igreja. Que intransigências a gente tem vencido? Que hostilidades a gente tem vencido? Amém, queridos? Que adversidades a gente tem superado para falar que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus que dá novas oportunidades, que Deus é um Deus que pode todas as coisas, que o Deus é um Deus que não há o que Ele não possa transformar, não há o que Ele não possa curar, não há o que Ele não possa libertar. Que intransigências nós temos para falar do amor de Deus dentro da nossa família, do nosso local de trabalho, aonde a gente mora, que ambientes de hostilidade a gente tem vencido. Amém? Jesus deu uma lição aqui, querido, para os discípulos, que é uma lição também para nós, que acima de qualquer intransigência, acima de qualquer intolerância, acima de qualquer antipatia gratuita, tem alguém que você tem uma antipatia de graça? Não tem, né? Mentiroso. De repente essa antipatia comigo, fala sério. Não é? Jesus está mostrando para a gente aqui, querido, que acima de qualquer preconceito, acima de qualquer hostilidade, acima de qualquer discriminação, acima de qualquer intolerância, antipatia gratuita, estão as pessoas, estão as almas, estão os seres humanos, estão as vidas que precisam ouvir falar do amor de Deus. Precisam ouvir falar da graça de Deus. Jesus aqui, querido, além dele se comportar como Messias, como Filho de Deus, como Salvador, como Senhor, Jesus aqui ele foi mestre na arte de se relacionar, mestre na arte de conversar, porque ele teve uma conversa com essa mulher que gerou uma cura na vida dessa mulher, que gerou uma libertação na vida dessa mulher, gerou um livramento na vida dessa mulher, que atingiu outros samaritanos. Então, querido, que conversa foi essa que o Senhor Jesus teve com ela, que mudou a vida dessa mulher, transformou a vida dessa mulher? Porque nessa conversa, querido, Jesus supriu na vida dela 4 necessidades que todo ser humano tem. Para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa completa, para ser uma pessoa plena, para ser uma pessoa saudável, para ser uma pessoa que se sente completa, para viver a vida abundante que Jesus trouxe para nós. Então, queridos, vamos tentar a gente aprender com Jesus, porque se nós aprendermos com Jesus, nós vamos colher os resultados de Jesus. Se nós aprendermos a conversar como Jesus conversava, vidas vão ser salvas na conversa. Amém? Vidas vão ser libertas na conversa. Amém, querido? Então, que o Espírito Santo nos ensine isso aqui, querido. Não é? Que conversas que a gente tem tido. Conversas que têm gerado saúde, paz, cura. Ou será que as conversas que a gente tem tido têm gerado o quê? Doença, contenda, briga, desentendimento. Então, querido, vamos olhar para essa conversa de Jesus com essa mulher de outra forma e aprender com ele. Jesus quer que hoje a gente pregue no momento que tem que pregar, mas que a gente, quando estiver conversando, a gente também esteja pregando. Quando a gente estiver conversando, a gente esteja plantando semente no coração das pessoas. Quando a gente estiver conversando, a gente esteja gerando no coração das pessoas uma nova vida, uma outra oportunidade de vida, uma outra possibilidade. Amém? Então vamos olhar aqui, queridos, para essa conversa, porque aqui nessa conversa, Jesus supriu 4 necessidades básicas do ser humano. 4 necessidades que cada um de nós aqui temos.
para sermos pessoas saudáveis, felizes, alegres, satisfeitos. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém, querido? Então, antes de eu expor aquilo que Deus mostrou ao meu coração, eu queria perguntar para você, queria que você me ajudasse. Que necessidades básicas o ser humano tem? Saúde. O que mais? Amor. O que mais? Família. O que é que uma mulher precisa para ser feliz? Marido. Alguém já respondeu. O que mais? Filhos. O que mais? Saúde, já falou, fica atento. Hã? Salvação, gostei. O que é que um homem precisa para ser um homem completo, feliz, contente, alegre? O que é que um homem precisa? Oi? Uma esposa, o que mais? Oi, uma profissão. O que mais? Oi? Prosperidade. O que é que uma criança precisa para ser uma criança feliz? Pai e mãe, o que mais? Amor, carinho, felicidade. Vocês estão se repetindo. Presta atenção, querido, isso é para você escrever. 4 necessidades que todo ser humano precisa. 4 carências que todo ser humano tem. 4 necessidades, quer seja homem, mulher, jovem, criança, idoso, solteiro, casado, viúvo, divorciado, seja quem você for, 4 necessidades que todos nós aqui temos. Primeiro lugar, alguém acertou. Primeiro lugar, o ser humano precisa, carece, tem necessidade de salvação. O ser humano precisa conhecer Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nele crê não pereça. A palavra diz que ele não quer que nenhum pereça. Esse é o desejo de Deus, querido. Que nenhum, se ele não quer, está lá em 2 Pedro, que nenhum pereça, ele quer que todos se salvem. Então, queridos, hoje, não é? O desejo de Deus é que todos se salvem, que todos cheguem ao arrependimento, que todos vivam a nova vida que você está vivendo hoje. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Hoje você tem, meu irmão, a principal elemento para uma pessoa ser feliz, para uma pessoa ser alegre, para uma pessoa ter esperança, para uma pessoa experimentar as promessas de Deus. Você é salvo, Jesus Cristo é o teu Senhor, Jesus Cristo é o teu Salvador. Um dia a palavra foi pregada para você, você creu em Jesus, abriu o coração, recebeu Ele como teu Senhor e Salvador. Esse é o principal, é a principal coisa que todo ser humano hoje precisa, ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Impossível uma pessoa ser feliz sem Jesus. Impossível alguém encontrar paz sem Jesus. Ele é o príncipe da paz. Dinheiro da paz. Mulher, marido da paz. Filhos da paz. Emprego da paz. Ter um carro do ano da paz. Só Jesus dá
paz. Bata na palma do teu irmão, meu irmão. Só Jesus dá a paz. Amém, queridos? Nós levamos anos para descobrir isso. Você que teve o privilégio de nascer num berço evangélico, ouvindo a palavra, talvez tenha aprendido isso no berço. Mas alguns de nós precisamos bater a cabeça em muito lugar. Precisamos passar por muitas experiências desagradáveis para um dia ter uma experiência com Jesus e recebê-lo como Senhor. Impossível, querido, alguém hoje viver uma vida de paz, de sossego, de alegria, de felicidade, sem conhecer a Jesus. Sem ter uma vida com Deus. Sem ter Jesus como seu Senhor. Então essa primeira necessidade que eu falei, que é a necessidade básica de todo ser humano, fala de uma vida espiritual que você pode desenvolver com Jesus, que você pode desenvolver com Deus. Uma vida espiritual, claro, vai depender das suas escolhas, vai depender da sua disposição de coração, vai depender da sua entrega, vai depender da sua obediência, vai depender da sua perseverança, vai depender da sua paciência, vai depender da sua vida de oração, vai depender da sua vida de leitura da palavra de Deus, vai depender da sua participação numa igreja, aonde você é discipulado, aonde você é abençoado, aonde você é curado, aonde você é disciplinado, aonde você ouve a palavra. Amém, querido? Então essa primeira necessidade que todo ser humano tem, querido, não é só Deus que faz, cada um de nós estamos fazendo. Você hoje deu valor a estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Você deixou de fazer outras coisas, mas chegou na casa de Deus. Você está cuidando disso, você está se preocupando disso, porque você sabe que sem Jesus você não faz nada. Sem Jesus você não vai a lugar nenhum. Sem Deus por trás de você, te protegendo, te guardando, você não consegue nem ficar em pé. Então, meu irmão, levante as mãos para o céu e dá graças. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor entrou na minha vida, obrigado pela minha salvação, obrigado, meu Pai, tenho passado por lutas, tenho passado por prova, mas eu estou aqui, te louvando, te glorificando, porque eu sei que o Senhor tem um plano com a minha vida, eu sei que tem um propósito, os dias são maus, mas eu confio no meu Senhor, eu sei que o meu Senhor vai se levantar, porque o meu Redentor vive. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então, querido, vamos trazer isso para a nossa vida. Nossas conversas, querido, Jesus tem que estar no meio. As nossas conversas, Jesus tem que estar no meio. Amém, querido? Nós temos que falar do amor dele, temos que falar das nossas experiências com ele, nós temos que colocar o nome dele nas nossas conversas, se é que eu quero ter uma conversa que cura. Uma conversa que muda a vida da pessoa. Uma conversa que planta uma semente no coração de uma pessoa. Jesus tem que estar ali. Eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar do que ele fez na minha vida, eu tenho que falar do que ele tem feito na minha casa, eu tenho que falar de quantas vezes ele me segurou, que ele me sustentou, ele me fortaleceu. Amém? Então diga para o teu irmão, meu irmão, tuas conversas tem que ter Jesus no meio. Agora, se as suas conversas são reclamação, são murmuração, fala mal dos filhos, fala mal do marido, fala mal da igreja, fala mal daquilo, a tua conversa que vai sair por aí, adoecendo todo mundo, machucando todo mundo, ferindo todo mundo, as pessoas vão fugir de você. Ah, eu quero conversar com ela não, porque a última vez que eu encontrei com ela, falou cada coisa, eu saí pior do que eu cheguei. Estava tão bem, estava alegre e contente. Fui conversar com a irmã, pronto, piorou tudo. Amém, querido? Então, querido, vamos trazer isso para a nossa vida. Será que nós temos botado Jesus nas nossas conversas? Temos colocado Jesus no nosso meio, nos ambientes onde a gente sofre, às vezes, hostilidade, não é? Onde a gente é debochado. Será que a gente tem colocado Jesus? Então, essa é a primeira necessidade. Todo mundo na face da terra hoje precisa de Jesus. Amém? Então, querido, não tenha medo de falar de Jesus, não tenha medo de falar que Jesus te abençoe para uma pessoa, que o Senhor Jesus te guarde, falar o nome dele mesmo, usar o nome dele,
Que Jesus te guarde, que Jesus te proteja, que aonde você estiver, que Jesus esteja do teu lado. Amém? Essa é uma necessidade que todo ser humano tem, querido. E coloque isso em prática amanhã. Pega aí um maluco aí na rua, um incrédulo aí na rua, e fala de Jesus. Das duas, uma. Ele vai ficar furibundo com você, ou então ele vai ouvir e vai se calar. Mas você está plantando uma semente. Amém? A igreja precisa de pessoas assim, que tem uma conversa que cura. Uma conversa que muda a vida das pessoas. A gente olhando para Jesus, a gente aprende com Ele. A gente vai aprender também. Amém? Uma segunda necessidade, querido, que a gente vê aqui, que todo ser humano precisa, que não pode faltar, que nós vemos que Jesus fez isso aqui, na conversa dele, todo ser humano tem a necessidade de ser ouvido. Cada pessoa que está sentado aqui tem dentro de si uma necessidade, que as pessoas ouçam você, ouçam o que você fala, ouçam o que você diz, ouçam o que você sente, ouçam o que você pensa. Todo mundo tem essa necessidade de saber que as nossas palavras encontram eco na vida de outra pessoa, que faz diferença na vida de outras pessoas. A causa de muita infelicidade que talvez esteja aqui no nosso meio essa noite, é porque às vezes as pessoas têm a impressão que ninguém lhe ouve, que ninguém dá importância às suas palavras, que ninguém dá valor ao que você diz, que ninguém dá valor ao que você fala. Às vezes, quando você fala, a impressão que você tem é que você está falando com a parede. Estou falando bobagem aqui, minha gente? Isso acontece dentro da nossa casa, isso acontece na nossa família, isso acontece no nosso local de trabalho. Você fala e parece que o que você fala não tem valor algum. Você aponta, você sinaliza, você diz isso, você diz aquilo, e as pessoas parecem que nem estão aí para o que você fala. E depois tudo que você falou, acontece. Aí a vontade que dá, está vendo? Eu não disse. A vontade que dá, porque você nem isso tem coragem de fazer. Não é verdade, querido? Então, quantas vezes a impressão que a gente tem, que nossos amigos não ouvem a gente, que nossos filhos não ouvem a gente, que o marido não te escuta, esposa, que a esposa não te escuta, marido. Todos nós aqui, querido, estamos cercados de pessoas que têm a necessidade de serem ouvidas. Pergunta para o seu irmão, só para você relaxar um pouco, está todo mundo muito tenso. Pergunta para o seu irmão, isso é verdade na sua vida? Você gosta que as pessoas te escutem? Que as pessoas te ouçam? Que as pessoas parem para ouvir o que você está falando? Hoje, querido, creia nisso, querido, tem muita gente solitária, tem muita gente infeliz, tem muita gente hoje isolada, porque não tem quem lhe ouça. Nós hoje vivemos um tempo, querido, que as pessoas estão muito preocupadas em falar, não estão preocupadas em ouvir. As pessoas querem falar, elas não querem ouvir. Então aqui nós temos que aprender, querido, com o Senhor Jesus, a aprender, presta atenção, a aprender com o Senhor Jesus, a ouvir as pessoas sem fazer pré-julgamento delas. Olha só, a mulher, além de samaritana, já tinha 5 e um sexto encomendado. Talvez alguns de nós, vou conversar com essa mulher para quê? É uma vadia, é uma sem vergonha, cada dia está com um homem, vou falar com ela para quê? É isso que a gente tem que aprender, minha gente.
aprender a ouvir uma pessoa, apesar dela ser samaritana, apesar dele ser um homem sem moral nenhuma, apesar dela ser uma mulher que já teve 5 maridos. É isso que a gente tem que aprender, está todo mundo me olhando. Aprender de ouvir as pessoas sem hostilidade. Amém, querido? Sem intolerância. Sem os conceitos já feitos anteriormente. Não é? Jesus ouviu uma mulher que já teve 5 maridos. E ouviu numa boa. Sem julgá-la. Sem apontar na cara dela que ela tinha 5 maridos e o último, ela roubou da outra. Quem é que diz eu tenho que aprender isso? Aprender a ouvir uma pessoa sem julgar ela. Quem é que diz eu tenho que aprender isso? Amém, querido? Quantas vezes, querido, a gente não pratica isso nem dentro de casa? Ainda mais dentro de casa que a gente já conhece todo mundo. Quando vai falar, já sei que vai falar, já sei que vai... nem deixa falar. O que você tem é que tem que se converter. Essa é uma conversa, querido, que em vez de salvar, curar, adoece uma pessoa. Amém, querido? Então, olha aqui, Jesus, querido, Jesus ouviu a mulher, samaritana, 5 maridos, e Jesus ouviu a mulher sem nenhum julgamento, sem nenhuma hostilidade, sem nenhum risinho no canto da boca. Jesus ouviu a mulher. E nós, queridos, temos conseguido fazer isso? Será que nós temos conseguido ouvir as pessoas sem preconceitos, sem julgamentos anteriores que a gente já tem? Queridos, Deus está falando conosco. Deus falou tremendamente ao meu coração através dessa palavra, querido. Não é? A igreja hoje precisa de pessoas que tenham conversas que curam, conversas que libertam. Tem muita conversa na igreja, querido, que só adoece as pessoas, que só machuca as pessoas, que só fere as pessoas, conversas que às vezes afastam as pessoas da igreja. E aqui a gente aprende com Jesus, porque todo ser humano tem a necessidade de ouvir, e ouvir sem julgar. Repita isso, ouvir sem julgar. Isso é difícil. Quanto diz isso? É difícil. Mas a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. Então aqui Jesus supriu essa carência da mulher, porque ele ouviu a mulher. Ele escutou o que ela falou. Ele deu papo para ela. Ele não jogou na cara dela que ela tinha 5 maridos. Ele não jogou na cara dela as burrices que ela já tinha feito na vida. Ele simplesmente ouviu. Uma terceira necessidade, queridos, que todo ser humano tem, e que Jesus também supriu. Qual é a primeira, querido? Salvação. Qual é a segunda? Ouvir. Aprender a ouvir sem julgar. Terceira necessidade que Jesus supriu, é a necessidade que todo ser humano tem, querido, de ser notado, de ser reconhecido, de ser respeitado, de ser visto como uma pessoa. A necessidade que todo mundo tem da sua pessoa não passar despercebida. Pergunta para o seu irmão, você tem essa necessidade? Você gosta quando as pessoas te notam? Você gosta quando as pessoas te veem? Você gosta quando as pessoas te enxergam e te cumprimentam? E te dão a paz do Senhor? E te dizem bom dia? E te dizem boa noite? Você gosta? Todo mundo aqui gosta, minha gente. Olha aqui, querido, a queixa que eu mais ouço dentro da igreja, a reclamação que a gente ouve toda hora. Ah, eu fui na sua igreja, mas eu entrei lá, ninguém falou comigo. Entrei e saí, ninguém me cumprimentou,
Ninguém me falou. O que essa pessoa está falando? As pessoas, querido, gostam quando os introdutores lá na porta, sorridentes, alegres, contentes, perfumados, dizem: paz do Senhor, seja bem-vindo, que bom que você veio, estava sentindo a sua falta. Como as pessoas gostam. Você já notou quem é que está do teu lado? Será que você pode dizer para o seu irmão: olha, eu estou feliz que você está do meu lado hoje. Que bom que você está aqui. Outra reclamação que a gente ouve toda hora aqui na hora da oferta: fiquei doente e ninguém ligou para mim. Você já ouviu essa reclamação? Fiquei doente e o senhor nem ligou para mim. Olha, queridos, a gente tem um olho bom, mas às vezes a gente fica, não é? Será que fulano tem vindo à igreja, não tem vindo? Eu gosto sempre de dizer: seja bem-vindo à casa do Senhor, né, para a pessoa notar. Então, querido, é outra reclamação que a gente tem. Na família a gente tem essa reclamação. Você soube que a tua tia ficou doente? Fiquei doente, fui internada, e você nem soube, nem deu uma telefonema. Por quê, querido? Porque as pessoas gostam que as pessoas notem a sua presença. Amém? A mulher procurou o poço na hora que não tinha ninguém, a hora do meio-dia, para não ter que encontrar ninguém, porque ela era mal falada na cidade. Então ela foi na hora do poço que não tinha ninguém, não é? E Jesus não apenas percebeu a presença dela, notou a presença dela, como Jesus conversou com ela, como Jesus deu atenção a ela, tratou ela como alguém que merecia respeito. Mas a mulher já tinha sido com o marido, a mulher era considerada uma pessoa lá na província, lá na cidade, mal vista, mas Jesus tratou ela com respeito, tratou ela como alguém que merecia respeito. Ele não disse: lá vem aquela que tem 5 maridos. Ele não disse: olha lá quem vem a perturbação em pessoa. Jesus não fingiu que não viu a mulher, que isso também fazem, né, Cília? Eu não sei se fazem com você, mas eu ando muito no catete, e às vezes eu vejo pessoas fingindo que não estão me vendo. Vê de longe, mas aí finge que não me vê. Eu dentro de mim já penso assim, né? Eu sou carnal que nem você, deve estar em pecado. Porque não quer nem me ver. Tem alguma coisa errada na vida dele lá, deve ter alguma coisa errada. Jesus não fingiu que não viu ela. Aqui, querido, está outra coisa que é motivo da infelicidade de muita gente hoje. Aqui está a doença de muitas pessoas. As pessoas não se sentirem respeitadas, não se sentirem valorizadas, não serem reconhecidas pelo seu valor, pelo seu significado, pela pessoa que elas são, não é? Eu ouvi de alguém esses dias aí: na minha casa eu sou como um jornal velho. Para que serve um jornal velho, queridos? Para botar para o cachorro, isso mesmo, não é? O que essa pessoa queria dizer com essas palavras? Na minha casa parece que eu estou sobrando. Na minha casa parece que eu não faço parte daquilo. Na minha casa, eu estar presente ou não faz diferença. O ser humano, querido, ele nasce com essa necessidade de pertencimento. A gente tem essa necessidade de pertencer a um pai, de pertencer a uma mãe, pertencer a alguém que ocupou o lugar deles, pertencer a uma família. A gente tem essa necessidade. É por isso que você vê, tem gente
que é fanático por time de futebol. Porque o ser humano, ele tem essa necessidade. Ele pertence. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eu sou Flamengo até morrer. E eu não sou Flamengo, eu sou vascaíno. Mas hoje as pessoas têm essa necessidade. Reparou, querido, os jovens, quando eles crescem, pegou a adolescência, família não interessa mais, papai e mamãe, coisa antiga. É a turma dele, é o grupo dele, é os amigos, meus amigos, minha amiga, meus amigos. Não é isso, minha gente? Porque o ser humano, ele tem, não, a minha igreja, eu pertenço, é a minha igreja, não, é o meu ministério. A gente tem uma necessidade de pertencer. Amém, querido? A gente tem isso. Por quê? Porque o ser humano não nasceu para viver na solidão. Ele não desceu. Quando ele nasceu, quando ele vive na solidão, ele deprime, ele adoece, ele se transforma num morto-vivo. Quando ele fica isolado, distante, sem trocar, sem compartilhar, ele adoece. É interessante, querido, que a gente é que nem as pombas. Você sabia que pombas são aves comunitárias? Elas vivem num pombal. Já viu um pombal, querido? Parece a nossa casa, igualzinho. Sabe, é aquele entra e sai, é aquele e aquele conversei, e aquele de vez em quando se desentende, voa a pena, vai para lá, vai para cá. Tem nada a ver com a sua casa, né? Nem parece nada. Mas você sabe que a pomba, ela só está bem quando ela está no grupo dela, no pombal dela. Quando você vê uma pomba sozinha, ela está doente. Ela, quando adoece, ela se afasta do pombal. E, querido, vamos trazer isso para a nossa vida. Quando nós nos isolamos, quando nós nos afastamos, quando nós nos distanciamos, quer seja de igreja, quer seja de família, quer seja de amigos, quer seja de quem for, a gente está de alguma forma adoecendo. Adoecendo, porque talvez ninguém ali nos nota, talvez aqui ninguém nos dá valor, ali ninguém nos reconhece, talvez falte quem nos perceba que nós somos pessoas com sentimentos, com lutas, com conflitos. Amém, querido? Então, uma terceira necessidade que as pessoas hoje, que vivem ao teu redor, têm, é a necessidade de serem notados. Especialmente, querido, os velhos, os idosos, eles têm essa necessidade. As crianças, elas têm essa necessidade. As esposas têm essa necessidade. Os maridos têm essa necessidade de ser notado, de ser reconhecido. Amém, queridos? Então, essa aqui é outra coisa que a gente tem, trazer para o nosso dia a dia, aprender com Jesus. Ele percebia as pessoas, ele parou para ouvir Bartimeu, ele parou para ouvir aquela mulher que vinha atrás dele por causa da filha. Jesus, ele prestava atenção nas pessoas. Presta atenção quem está do teu lado nessa noite. Presta atenção, olha para o lado. Será que não consegue? Está com endurecimento de pescoço? Está com uma espondilite anquilosante aí? Não consegue? Olha para quem está do teu lado. Presta atenção quem está do teu lado. Fala para o teu irmão, meu irmão, essa noite não durmo sem orar por você. A tua luta é a minha luta, a tua causa é a minha causa. Amém? Amém, querido? Queridos, quando a gente entrar no elevador, não vamos fingir que estamos olhando para o relógio, o celular. Olha para quem está dentro do elevador.
Nota quem está ali, observa quem está ali, dá uma palavra para aquela pessoa, elogia a pessoa, diz alguma coisa, faz ali um contato. É assim que vidas vão saber do amor de Deus, saber da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Agora, esses crentes que tem por aí, querido, antipáticos, não falam com ninguém, são crentes santos, perfeitos e imaculados. Onde já se viu? Eu vou cumprimentar aquela mãe de santo que mora no meu andar? E quem vai saber, como é que ela vai saber do amor de Deus? E como é que ela vai saber da graça de Deus? Hoje, querido, tem muito crente que está botando as pessoas para fora da igreja, que está afastando as pessoas das igrejas, os crentes, com seus testemunhos de julgamento, de preconceito, de discriminação, apontando, acusando, estão botando para fora das igrejas muita gente, estão fechando as portas da igreja para os incrédulos que querem entrar. Amém. Então, querido, precisamos notar quem é que Deus bota perto da gente. Quem é que Deus bota na gente no metrô, no táxi que você entrou. Quem é que Deus bota para você na frente da fila lá no Mercadez? Ah, esse antipático aí eu conheço. É pastor de uma igrejinha ali. Estou falando de ninguém não, estou falando de mim. Amém, querido? Fala para o seu irmão, sorria, meu irmão. Sorria, meu irmão. Fala para o teu irmão, meu irmão, pega leve, meu irmão. Amém, querido? Queridos, nós somos uma cidade edificada sobre o monte. Não dá para esconder um crente, o crente brilha. O crente onde ele entra, ele salga. O crente onde entra, ele ilumina. Não existe crente secreto, não existe crente escondido. Amém? Uma salva de palmas para você. Primeira necessidade do ser humano: salvação. Segunda, ser ouvido. Terceira, ser notado. Amém? Ser valorizado. Vai, olha para o teu irmão, eu sou chato mesmo. Olha para o teu irmão e elogia o teu irmão. Elogia a tua irmã. Elogia a roupa dela. Elogia o cabelo que ele cortou. Elogia aquele que está do teu lado. Vai, meu irmão, se esforça. É difícil, mas o Espírito Santo te ajuda. Amém? Amém? Estou chato pra caramba, né? Estou muito chato. Hein, querido? A igreja precisa de crente que brilha, crente que salga, crente que quando conversa abençoa, crente que quando conversa cura, crente que quando conversa traz a esperança de volta para o teu coração. É uma salva de palmas ao Senhor. Vou para a última, a quarta necessidade que Jesus supriu aqui nessa mulher. Tudo isso aqui é do texto, queridos. Quarta necessidade que Jesus supriu nessa mulher, que todo ser humano também tem. E essa é mais forte. Todo ser humano tem o direito de errar e tem o direito de receber o perdão de Deus. Amém, querido? Todo ser humano tem direito de errar. Deus nos criou com livre-arbítrio, para a gente fazer as nossas escolhas, as nossas decisões, e muitas vezes as escolhas que nós fazemos são erradas. Quem aqui tem coragem de dizer, eu já fiz por volta de uma dúzia de escolhas erradas? Meia dúzia, 3. Quem aqui já fez uma?
Quem já fez 3 dúzias? Nós temos, queridos. Deus nos criou com livre-arbítrio. Ele não devia ter feito assim, você concorda comigo? Esse tal de livre-arbítrio não devia existir. Mas como a gente tem livre-arbítrio, a gente erra. A gente toma decisão errada. A gente peca. A gente desagrada a Deus. A gente ofende pessoas, magoa pessoas. Nossos pecados ferem. Mas assim como a gente tem direito de errar, queridos, Deus nos criou com esse direito. Pode errar. Quer meter o pé na lama? É contigo. Depois aguenta as consequências. Não é verdade, minha gente? Deus nos fez com o direito de errar, mas assim como a gente tem o direito de errar, de fazer escolhas erradas, de pecar, assim como a gente tem direito de ofender, de magoar, de fazer violência, nós também temos, quando nos arrependemos, nós temos direito ao perdão de Deus. Amém, querido? Quando nós escolhemos se arrepender, confessar os nossos pecados, Ele é fiel para nos purificar, amém, de toda injustiça. Quer dizer que há uma vida abundante, apesar de todos os erros que você já cometeu, apesar de todos os pecados que você já cometeu, ainda está à sua disposição o perdão de Deus. Nós vivemos um tempo da graça. O perdão de Deus ainda está disponível para você. No momento que você se arrepende, no momento que você confessa o teu pecado e busca a Deus em oração, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua violência, reconhecendo a sua agressão, você tem direito ao perdão de Deus. Muita gente não entende isso, minha gente. Quer dizer que o cara fez, se arrependeu e agora está perdoado. Tem gente que não entende isso. Então, queridos, nós, Jesus fez isso, querido, com a samaritana, uma mulher de 5 maridos. Jesus fez isso com a mulher flagrada em adultério. Mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Amém? Jesus fez isso, querido. O pai do filho pródigo fez isso com ele. Ele voltou. Jesus fez isso com aquele que desceu da maca. Teus pecados, desceu do teto na maca, teus pecados estão perdoados. Amém, querido? Então, por pior que tenha sido o teu erro, por pior que tenha sido o teu pecado, a tua transgressão, graças ao sangue de Jesus, você hoje tem acesso ao perdão de Deus. Amém? Você hoje tem direito ao perdão de Deus. E tem muita gente hoje infeliz, carregando culpa, carregando condenação, porque se sente culpado. Não, eu já confessei, mas eu não sinto que Deus me perdoa. Deus, Ele diz, se você confessar, se você se arrepender, Ele é fiel para te perdoar e te purificar. Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vocês que estão debaixo de jugo de condenação, jugo de acusação, jugo de erros que você cometeu no passado, pecados que você cometeu, vinde a mim e eu vos aliviarei. Sem a paz de Deus, querido, ninguém consegue viver. Sem a paz do perdão de Deus, ninguém consegue viver feliz. Então, querido, se nós queremos uma vida abundante, nós precisamos ter essas 4 carências, se podemos dizer assim, supridas na nossa vida. Primeiro, ter Jesus como Senhor e Salvador. Segundo, temos que ter o direito de ser ouvidos. Temos que ter, querido, o direito de ser notados, reconhecidos, valorizados, e temos o direito de errar e de receber o perdão de Deus. Então eu queria fazer uma oração aqui, queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse teus olhos, eu vou seguir a ordem. Em primeiro lugar, salvação. Em segundo lugar, a necessidade de sermos ouvidos. Em terceiro lugar,
a necessidade de sermos notados, valorizados, reconhecidos. Quarto lugar, o direito de errar e de receber o perdão de Deus. Talvez você esteja aqui essa noite conosco, mas ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E você hoje tem a oportunidade de deixar Jesus entrar na tua vida, de recebê-lo como Senhor e Salvador. Se tem alguém aqui essa noite que precisa receber Jesus como Senhor e Salvador, aonde você está, levante a sua mão, que eu quero orar por você. Se tiver, Deus abençoe. Levante a sua mão. Se você está aqui, levante a sua mão, que eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. A irmã podia ficar de pé aí, que levantou a mão. Fica de pé no seu lugar. Não? Então tá bom, não vou forçar nada. Então eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Abaixa a sua cabeça, fecha teus olhos. Vamos trazer isso para a nossa vida. Será que nós, evangelistas do mundo moderno, será que nós, nas nossas conversas, temos colocado Jesus? Será que nós, nas conversas com as pessoas que estão ao nosso redor, temos sido fonte de curas para elas, de libertação? Será que nós temos ouvido nossos familiares, aqueles que estão perto da gente? Será que nós temos dado atenção a eles ou elas, sem julgá-los, sem preconceitos, sem antipatias, sem hostilidades? Será que nós temos ouvido eles? Será que nós temos notado a presença deles? Será que nós temos cumprimentado eles, falado com eles? Será que nós temos percebido que eles são seres humanos como nós, que têm o direito de errar e têm o direito do perdão de Deus? Pai querido, aplica essa palavra nas nossas vidas. Aplica essa palavra, Senhor, na nossa casa, na nossa família, onde a gente mora, por onde o Senhor nos leva. Que o Teu nome esteja sempre no meio das nossas conversas. Que sejamos pessoas que se dão o trabalho de ouvir as pessoas, de notar as pessoas, de entender que assim como elas têm o direito de errar, elas têm o direito de se arrepender e se consertarem diante de Ti. Então, Pai querido, eu te peço, aplica essa palavra na vida de cada um de nós. Que as nossas conversas, Senhor, não adoeçam as pessoas. Que as nossas conversas, Senhor, não afastem as pessoas das igrejas. Que as nossas conversas não afastem as pessoas da Tua presença. Que o nosso testemunho cure. Que o nosso testemunho abençoe as pessoas. Que o nosso testemunho traga a esperança de volta ao coração das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos. Ajuda-nos a sermos crentes que brilham, crentes que salvam, crentes que fazem diferença na vida de outras pessoas. Essa mulher, com apenas uma conversa com o Senhor Jesus, ela já saiu testemunhando e as pessoas acreditaram no testemunho dela e foram ter com Jesus. Meu Pai, ajuda-nos a sermos pessoas assim, que a nossa conversa traga as pessoas para a Tua presença.
Ajuda-nos, Senhor, a aplicar essa palavra dentro da tua casa. Melhor dizendo, Pai, dentro da nossa casa. É ali, Pai, onde a gente tem que aprender a ouvir. É ali que a gente tem que aprender a notar, observar as pessoas. É ali que a gente tem que aprender a perdoar os que erram. Ajuda-nos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queria fazer uma terceira oração. Você que está aqui e tem sofrido porque não te escutam. Você que está aqui e não se sente respeitado, valorizado. Você que está aqui, quem sabe se sentindo culpado por um erro, por um pecado. Você que parece que tem uma sombra que te persegue. Eu queria convidar você a chegar aqui no altar. Quero orar por você. Você que está ferido, machucado, porque ninguém te escuta. Não dão valor algum ao que você fala. O que você diz entra por um ouvido e sai por outro. Você que está aqui e está sofrido, machucado, porque não te notam. A tua presença ou a tua ausência não faz diferença. Você não é tratado com respeito. Vem cá, querido, eu quero orar por você. Você que se sente culpado por erros, pecados que às vezes estão lá atrás, mas ficam como um fantasma te assombrando, dizendo que você não merece felicidade, dizendo que você não merece ser feliz. Vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor entrou em Samaria. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor ouviu a samaritana. Muito obrigado, Pai, porque nós, olhando para a Tua conversa com ela, observamos, Pai, o quanto nós somos duros às vezes, o quanto nós somos inflexíveis, o quanto nós não temos jogo de cintura, o quanto nós como crentes somos pessoas hostis, Pai, nocivas, que em vez de abençoar, machucam, ferem, ofendem, acusam. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Pai querido, eu quero orar por esses irmãos que estão aqui, pessoas que têm sofrido na mão de pessoas que têm sido machucadas, hostilizadas, chacoteadas, debochadas. Pessoas aqui que ninguém ouve o que ele fala, ninguém ouve o que ela fala. Pessoas aqui que são chamadas por nomes, que humilham, que envergonham, que diminuem. Jesus, vem sarar as nossas feridas. Vem sarar toda ferida, de toda ofensa, de toda mágoa, de todo desrespeito, de toda violência, de todo abuso, de toda agressão. Vem sarar o coração dessas pessoas, para que elas sejam pessoas que iluminem, para que elas sejam crentes que salgam, que elas sejam pessoas que mudem a vida das pessoas, façam diferença na vida das pessoas. Cura, meu Pai, essa mulher machucada, ferida, humilhada, envergonhada, desrespeitada. Cura essa mulher, meu Pai. Entra no coração dela, arranca toda a raiz de amargura, de mágoa, de rancor, toda palavra que machucou, que feriu, que diminuiu. Cura o coração dessa mulher, Pai. Cura o coração desse homem, meu Pai. Quanta humilhação, quanto desrespeito, quantas palavras negativas lançadas na sua cara.
Cura o coração desse homem, para esse homem brilhar, Pai, para esse homem salgar, para esse homem fazer diferença, meu Pai. Meu Pai, a Tua palavra diz que a Tua unção cura, meu Pai. A Tua unção desfaz toda amarra, toda prisão. Liberta, Pai, aquele que está na depressão. Liberta, meu Pai, da solidão, da infelicidade, da desmotivação, do desânimo. Liberta, meu Pai, aquele que está querendo se isolar, se esconder, se afastar. Liberta, meu Pai. Cura o meu irmão, para que ele viva em família, para que ele viva em igreja, para que ele viva com as pessoas ao seu redor, para que ele tenha alegria, para que ele tenha prazer, para que ele tenha satisfação. Cura as pessoas, Pai. Trata os que estão machucados, Pai. Trata os que estão cansados, sobrecarregados. Trata essa mulher que disse: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Cura essa mulher, liberta essa mulher, Senhor. Cura essa mulher, meu Pai. Trata essa vida, trata esse coração que endureceu, Pai. Coração que ficou de pedra, meu Pai. Tira esse coração de pedra e bota um coração de carne. Oh, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Toca, meu Pai. Derrama teu óleo. Derrama teu bálsamo, Senhor. Derrama, meu Pai. Me cura, Senhor. Você que está aí no seu lugar, meu irmão, peça: Jesus, me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Me liberta de preconceitos. Me liberta de discriminação. Me liberta de ser um crentezinho espiritual, mas que não abençoa ninguém. Me liberta, meu Pai. Eu quero entrar na Samaria. Eu quero falar com os samaritanos. Eu quero abençoar as pessoas, porque acima de tudo o que importa são as almas, são as pessoas que vão morar no céu, independente dos seus pecados, independente dos seus erros. O que importa são as almas. Me ajuda, Senhor, a amar as almas. Me ajuda, meu Pai. Abençoa, meu Pai, abençoa cada um aqui de nós. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a aprender contigo. O Senhor é o nosso mestre. Ajuda-nos a ouvir as pessoas. Ajuda-nos a botar o teu nome na nossa conversa. Ajuda-nos, Senhor, a perceber quem é que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, sermos instrumentos do teu perdão para muitas pessoas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Diga obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Agora dá um abraço ao teu irmão. Mais um abraço que abençoa. Um abraço que cura. Um abraço que liberta. Dá um abraço ao teu irmão. Abençoe a vida dele. Abençoe a vida dela. Amém. Glória a Deus. Amém. Se você ainda quiser uma oração, nossos diáconos, nós estaremos aqui na frente para orar por você. Eu queria orar mais uma vez, agora encerrando. Você pode fechar os teus olhos, colocar sua mão assim, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, te agradecemos por esta noite. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos corta, que vai no mais profundo, Senhor, da nossa alma, na divisão da medula, Senhor, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos nessa noite, Senhor. Mas em primeiro lugar, Pai, coloquemos as nossas vidas nas tuas mãos, porque queremos ser uma bênção na vida da nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, aonde quiser, onde estivermos, ó Deus, sejamos bênção nas suas mãos, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como pessoas usadas por Ti a cada instante. Coloque em nossa boca, Senhor, a Tua palavra. E agora que vamos para casa, Senhor,
possamos já ir praticando a tua palavra, Senhor, pelas pessoas que passarão à nossa volta, que eles vejam a tua presença em nossa vida, Senhor, que nós possamos te honrar em todo o tempo, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo hoje e para todos sempre. O povo mais feliz da terra diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, dê um abraço no seu irmão e até o próximo culto, em o nome de Jesus.